Naquele dia quente, Abraão estava sentado na entrada de sua tenda, uma atitude incomum dada a intensidade do calor ao meio-dia. A maioria das pessoas busca sombra e refúgio neste momento, mas Abraão estava disposto a ajudar qualquer viajante que pudesse estar passando ali. Quando avistou 3 estranhos, ele tomou a iniciativa de se aproximar deles, saindo da entrada de sua tenda para encontrá-los. Essa ação demonstrou sua disposição de auxiliar. Imediatamente, Abraão ofereceu hospitalidade aos visitantes, sugerindo que lavassem os pés e descansassem à sombra de uma árvore. Ele também se ofereceu para trazer comida para que pudessem recuperar as energias antes de prosseguirem sua jornada, já que haviam se aproximado de sua residência. Esse relato revela que Abraão estava plenamente consciente de sua missão, que era compartilhar o conhecimento do Senhor em um mundo marcado pelo paganismo, idolatria e crenças em vários deuses. Naquele momento, Abraão viu a hospitalidade como um meio imediato de cumprir sua missão, ao acolher os estrangeiros que haviam aparecido no horizonte. Abraão liderava uma grande casa, com mais de 1000 pessoas, incluindo chefes de família e convertidos recentes do paganismo. A gestão de uma casa tão extensa exigia liderança firme. A influência de Abraão ultrapassava os limites de sua casa. Onde quer que montasse sua tenda, construía um altar para culto e sacrifício. Quando partia, deixava o altar como testemunho. Muitos viajantes cananeus, cujo conhecimento de Deus havia sido moldados pela vida de Abraão, paravam diante desses altares para oferecer sacrifício a Jeová, conforme mencionado por Ellen White no seu livro Educação. Desde o início, Abraão estava plenamente consciente de que Deus havia chamado para uma missão, e que sua migração para a Terra Prometida não era uma fuga, mas sim uma missão para abençoar todos ao seu redor e, por meio de sua descendência, abençoar o mundo. A segunda qualidade notável de Abraão que podemos aprender em Gênesis 18 é o seu amor incondicional pelas pessoas, incluindo aqueles que ele nunca tinha conhecido pessoalmente. Essa lição é valiosa para nós, pois mostra o coração generoso de Abraão, que transbordava de amor por todos, independente de sua raça, gênero, idioma ou religião. Deus revelou a Abraão sua intenção de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua grande maldade e pecado. Deus disse: "O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo." Gênesis capítulo 18, verso 20 e 21. Com profundo respeito e humanidade, Abraão intercedeu diante de Deus, expressando seu desejo de que o Senhor não destruísse os justos juntamente com os ímpios, reconhecendo a injustiça disso. Ele questionou: "Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça?" Gênesis 18, verso 25. Movido por seu amor compassivo, Abraão suplicou a Deus em nome dos habitantes das cidades, com base na presença de pessoas justas entre elas. Ele estava ciente da maldade daquele povo, mas seu coração estava disposto a lutar por eles. Abraão acreditava que enquanto houvesse a vida e a graça, sempre existiria a possibilidade de arrependimento e salvação para os pecadores. O pedido de Abraão refletiu seu entendimento do amor de Deus pela humanidade. Ele compartilhava o desejo divino de estender misericórdia e oferecer a oportunidade de mudança. Abraão acreditava que enquanto o juízo ainda não tivesse caído, a esperança de salvação. O diálogo entre Abraão e Deus, no qual Abraão intercedeu em favor das cidades de Sodoma e Gomorra, serve como exemplo poderoso de oração intercessória. Abraão atuou como um mediador diante de Deus em nome das pessoas justas que poderiam estar presentes nessas cidades. Esse episódio é simbólico da função de Jesus como nosso intercessor perante o Pai. Nossa missão atual também requer a prática desse tipo de oração intercessória. Abraão havia aprendido a amar os habitantes de Sodoma, Gomorra e das outras cidades. Por isso sua oração foi honesta e sincera. Ele havia lutado contra alguns reis que haviam derrotado os reis de Sodoma e Gomorra.
Após a vitória de Abraão, Bera, o rei de Sodoma, foi ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Bera pediu que o seu povo pudesse retornar para as suas casas. Dá-me as pessoas e fique com os bens para você, disse o rei a Abraão. Essa é uma indicação do amor desse rei para seu povo. Visto que uma das grandes características de Abraão era o amor, ele amava os reis de Sodoma e Gomorra e orava por eles e por seu povo. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Abraão também demonstrou humildade e perseverança em suas orações. Após Deus aceitar a possibilidade de salvar a cidade se houvesse 50 pessoas justas, Abraão continuou sua intercessão buscando a misericórdia divina. Nossa missão contemporânea não pode ser bem-sucedida sem a prática da oração intercessória. Após o contato inicial com as pessoas, como apresentar um sermão ou compartilhar um estudo bíblico, é essencial orar por elas. A conversão não depende apenas de nossas palavras ou habilidades retóricas, mas do Espírito Santo. Portanto, em qualquer missão em que estejamos envolvidos, devemos orar de forma individual e fervorosa por todas as pessoas com os quais nos relacionamos. Em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, nos ensina que Jesus Cristo exerce a função de intercessor por nós diante do Pai. Essas passagens revelam que Ele vive para interceder em nosso favor. Isso significa que Ele está continuamente apresentando nossos pedidos e necessidades ao Pai e defendendo nossa causa. Essa verdade nos ajuda a entender que, assim como Jesus intercede por nós, também devemos assumir o papel de intercessores pelas pessoas em nossas vidas, orando por sua salvação, necessidades e bem-estar espiritual. É um chamado à empatia, amor e oração persistente em favor dos outros, seguindo o exemplo do nosso Salvador, que é nosso intercessor eterno. O versículo que menciona que Ló estava sentado junto à porta da cidade, Gênesis 19:1, oferece uma pista interessante sobre a posição de Ló na cidade de Sodoma. Isso indica que ele detinha alguma importância na cidade, provavelmente atuando como um oficial público, uma vez que sentar-se junto ao portão era um privilégio reservado à autoridade, juízes e líderes. A semelhança entre Gênesis 19 e Gênesis 18, bem como a história dos anjos com Abraão, é notável. Ambos, Abraão e Ló, estavam sentados próximos a uma entrada ou um portão. Convidaram estranhos a descansar em sua casa e prepararam comida para seus visitantes. Isso sugere que, apesar de seus defeitos, Ló possuía algumas qualidades dignas de nota. Gênesis 19 relata a destruição de Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre, enviados pelo Senhor. Embora não saibamos o número exato de habitantes dessas cidades naquele momento, apenas 4 pessoas deixaram a cidade, e somente 3 delas foram salvas. Essa história destaca a realidade de que nem todos serão salvos. Isso é uma lembrança de que, embora desejemos que todos aceitem a Jesus e seu plano de salvação, o livre-arbítrio de cada indivíduo desempenha um papel fundamental em sua escolha. Nossa missão é convidar o máximo de pessoas possíveis a aceitar Jesus. Enquanto Deus, por meio do Espírito Santo, nos auxilia nessa missão. No entanto, Deus não irá forçar ninguém a aceitá-lo, pois o livre-arbítrio é uma parte essencial do relacionamento humano com Deus. Quando não observamos os resultados que desejamos em nossa missão, é importante não desanimar. Isso ocorre porque, embora possamos fazer nossa parte ao compartilhar a mensagem de Jesus, a decisão final de aceitá-lo é individual e pessoal. Devemos lembrar que, como mensageiros, somos chamados a cumprir nossa missão de maneira fiel, mas os resultados estão nas mãos de Deus e nas escolhas de cada pessoa. Em vez de desanimar, devemos continuar compartilhando o amor de Cristo com paciência e fé, lembrando que Deus é quem opera no coração das pessoas. Além disso, devemos permanecer motivados pela esperança de que muitas vidas podem ser transformadas por meio de nossa missão, mesmo que não vejamos imediatamente os resultados desejados. A submissão de Abraão à vontade divina foi uma das principais qualidades que o caracterizou ao longo de suas experiências com Deus. Primeiramente, o seu chamado.
Quando Deus o chamou para sair de sua terra, da parentela e da casa do seu pai, e ir para uma terra que seria revelada posteriormente, Abraão não hesitou. Em vez de desconsiderar ou desafiar a mensagem, ele aceitou prontamente o chamado e submeteu sua vontade à vontade de Deus. Sua resposta foi de obediência imediata. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Gênesis capítulo 12, verso 4. A escolha da terra. Quando surgiu uma disputa entre os servos de Abraão e os de Ló, Abraão não entrou em conflito com sua parentela. Ele novamente submeteu-se à vontade de Deus, permitindo que Ló escolhesse a terra que desejava. Em resposta, Deus o abençoou e reiterou a promessa de dar-lhe toda a terra que visse. A destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Deus revelou o destino das cidades ímpias de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu em favor delas. Ele tentou salvar as cidades, mas quando ficou claro que não havia sequer 10 pessoas justas, ele aceitou o juízo divino sobre elas. A submissão constante de Abraão à vontade de Deus permitiu que o Senhor o usasse como um instrumento de bênção. Isso nos desafia a agir de maneira semelhante em nossas vidas e nas missões. Enquanto enfrentamos obstáculos ao pregar o Evangelho em nossas cidades, é crucial suplicar a intervenção divina e permanecer submissos à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Assim como Abraão, nossa submissão à vontade divina pode nos tornar instrumentos eficazes nas mãos de Deus para compartilhar a mensagem do Evangelho.